Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Papo MedCode. Hoje no horário diferente do nosso habitual, né? Nosso Papo MedCode sempre acontece às terças-feiras às 19h30. Essa semana estamos fazendo a quinta-feira no mesmo horário. Lembrando a todos aí que o nosso conteúdo em áudio da live é postado nas principais plataformas de podcast, no Spotify, Deezer, Amazon Music e outras. Vou convidar aqui meu amigo Guilherme para a gente começar o nosso de hoje. Lembrando também que essa live também vai ser postada no nosso canal no YouTube, tá? youtube.com/medcode. Grande Gui. Grande doutor Áureo, estamos aqui em plena quinta-feira, ao invés de ser na nossa categórica terça-feira. Hoje, nessa semana, num dia diferente. Exatamente, nessa quinta-feira gelada, né? Pro carioca. É verdade. Pelo menos aqui na região sudeste, mais especificamente no Rio de Janeiro, quando faz 20 graus, já é praticamente uma temperatura polar, né? Exatamente. Cariocada tira o casaco do armário. Não tem jeito. Acho que você também já apresentou para o pessoal, falando do nosso canal no YouTube, né? Com certeza. O nosso MedCode no YouTube. Os nossos podcasts, né? Para quem prefere só nos ouvir, né? Muito fáceis de serem encontrados. Só buscar por Papo MedCode no Google, que vocês encontram lá todo o nosso material completo, né? Em podcast. É isso aí. E qual que é o tema de hoje, meu amigo? Hoje vamos falar sobre depressão. Depressão, tema bastante comum na nossa prática médica. Exatamente. No outro dia a gente falou, né? Eu não lembro nem qual era a live, mas a gente chegou a comentar, olha, precisamos fazer aí a nossa live, o nosso podcast sobre depressão, né? Um tema super importante, né, dentro da medicina. Eu acho até que nós médicos, né, no geral, generalistas, enfim, ou especialistas dentro das áreas clínicas, deveríamos ter um pouquinho mais de tato, né, quando a gente conversa com os pacientes. Eu acho que a gente detectaria muito mais, né, depressão e ansiedade nos pacientes que a gente acaba atendendo. Eu, particularmente, vou te contar uma experiência para a gente poder abrir aqui a conversa. Como endocrinologista e nutricionista, eu recebo muitos pacientes que falam assim, Guilherme, eu não tenho tido mais aquela vontade de fazer exercício, larguei a academia, qualquer tipo de esforço, por menor que seja, eu me sinto muito cansado. E são coisas que muitos dos médicos escutam. E a maioria fala, esse cara deve estar precisando de férias, está trabalhando muito, está estressado, o que o seja. E pode ser efetivamente isso, mas em alguns, se você fizer uma anamnese um pouquinho mais detalhada, você começa a observar indícios de depressão, né? Sem dúvida, assim. E eu, particularmente, né, como eu faço geriatria no consultório, eu atendo muitos pacientes com depressão, né? E assim, a depressão não é como nada na medicina, né? Não tem aquela coisa absoluta. A gente tem critérios e tem É um transtorno, né? Oi? É um transtorno, né? Então, assim, a gente tem comportamentos diferentes da doença, conforme a faixa etária, por exemplo, né? Então, assim, por exemplo, né, na criança e no adolescente, né, principalmente no adolescente, né? No adolescente, a gente tem um paciente deprimido que é geralmente irritado, né? Aquele adolescente irritado, briguento, né? No idoso, o comportamento já é diferente, já é um idoso que é mais paradão, né? Tendendo até, às vezes, a catatonia até, né? E no adulto é mais fácil a gente diagnosticar, né? Quando não tem um distúrbio cognitivo grande associado, é mais fácil a gente diagnosticar. Então, assim, depressão é uma doença, um transtorno muito comum em todas as faixas etárias. E, assim, é uma das maiores causas de morte evitável no mundo, né? Então, é um assunto que eu sempre me interessei, né? Meu mestrado, por exemplo,
eu já fiz há mais de 10 anos atrás, foi de depressão nos pacientes HIV, né, nos idosos com HIV. Lembro desse trabalho aí. Exatamente. Muito comum, né? A gente, para abrir assim de vez mesmo, a gente podia definir um pouco, né, o que é a depressão, né? A depressão, ela é vista como um transtorno psiquiátrico dentro do grupo dos transtornos do humor, né? Isso. E essa questão do humor e afeto, a definição, às vezes não é uma coisa tão fácil, né? Uma que eu gosto bastante é que o afeto seria a sua disposição em relação a algum tipo de objeto. E o objeto não necessariamente é algo físico, mas é uma atividade, por exemplo. E essa disposição, ela pode ser negativa, no caso da depressão. E o humor, ele é basicamente o somatório, né, de todas as suas afetividades, todas as suas disposições em relação a diferentes objetos. Então, a depressão, ela tem uma característica muito de negatividade, né? De rebaixamento desse humor, que a gente já citou como somatório das suas disposições afetivas, digamos assim, redução de energia, a pessoa se sente sugada, como a gente costuma falar nas Forças Armadas, se sente sugado, drenado, né? E ele acaba gerando uma diminuição da sua atividade. Certo. E permeando essa diminuição de atividade, você pode ter alterações de sono, alterações de apetite, né? Todas elas vinculadas a aspectos negativos da saúde. E isso acaba limitando, né? Socialmente, limitando profissionalmente, gerando sofrimento nesse indivíduo que é algo que caracteriza os transtornos psiquiátricos, né? Isso. Você consegue enxergar uma outra forma de expressar para alguém o que é uma depressão? Assim, no idoso, por exemplo, a depressão ela está ligada diretamente à cognição também, né? Então, aquele idoso, a gente falou sobre depressão na nossa live sobre distúrbios de memória, né? Isso. Então, assim, o idoso que tem um distúrbio de memória mais agudo, né? Não tão agudo, por exemplo, como um episódio de delírio, de infecção urinária, mas um transtorno de memória, um distúrbio de memória de algumas semanas de duração, né? Obrigatoriamente, a gente tem que pensar em depressão, né? Que o idoso faz muito distúrbio cognitivo com a depressão. Mas, assim, de uma forma geral, como você falou aí, o adulto é isso aí mesmo, é aquele adulto que está constantemente fadigado, né? Vamos dizer assim. Né, que tá sendo Isso sugado. deve ser um desafio para o geriatra, né? Porque tirando idosos que são, às vezes, idosos que têm disposições muito maiores do que muitos adultos, né? Fatigabilidade, perda de interesse, queixa frequente de relação à energia reduzida, redução da atividade. Eu acho que isso é visto pela população geral como fazendo parte de um processo de envelhecimento, né? Não precisaria ser assim, mas isso é um desafio diagnóstico para o geriatra, né? Com certeza. Sim. Tem várias doenças, na verdade, né, em geriatria, que a população em geral refere, né, relaciona com o envelhecimento, né? Mas que a gente sabe que não faz parte do envelhecimento normal, vamos dizer assim. Por exemplo, incontinência urinária, né? Incontinência urinária é uma doença, né? E não faz parte do envelhecimento normal, né? Claro que assim, a frequência urinária, por exemplo, de noite, né, de um paciente idoso é maior do que de um paciente jovem. Mas isso não pode atrapalhar o sono. Quando atrapalha o sono, por exemplo, já é problema, né? Então, é um desafio sim, como muitas outras doenças são, né? Mas é o que eu estou falando, né? No idoso, assim, aliás, isso é muito comum em geriatria, né? Tem muita gente que acha que geriatria é a clínica médica para o idoso, né? E não é outra especialidade, né? A gente em geriatria tem outras preocupações, né? Diferentes daquelas que a gente tem na clínica médica para o adulto, né? Então, assim, depressão é uma das doenças mais comuns na geriatria, né?
E o comportamento é bem parecido da doença, né? É o que eu falei, distúrbio cognitivo, né? E as alterações de humor. Alteração de humor, quando tem alteração de humor é fácil, né? Quando você vê um paciente, assim, a gente daqui a pouco vai falar dos critérios, né? Do Isso, diagnóstico, a seguir. né? Já vamos entrar logo nisso. Então, assim, os critérios diagnósticos falam exatamente disso, né? A gente tem, por exemplo, hoje no DSM-5, né? Que é o critério diagnóstico aí, é padrão ouro aí para o diagnóstico da depressão, o DSM-5. A gente tem hoje várias escalas, vários mnemônicos, né, para Fora de ajudar. depressão, né? E a gente tem vários outros problemas, vários outros distúrbios que se confundem com depressão, né, que muita gente confunde com depressão. Né? A gente tem, por exemplo, o luto, né, que não é depressão. Né? A gente tem a distimia, né, que também não é depressão. Se a gente fosse analisar, seria uma depressão crônica, vamos dizer assim. Né? Um distúrbio mais arrastado. Né? Então, assim, entrando já no diagnóstico aí da depressão, né, a gente tem principalmente ali o humor alterado e a perda de interesse. Né? Depressão a gente diagnostica pelo DSM-5 com 5 ou mais critérios que a gente vai falar, né? Mas, obrigatoriamente, um dos critérios tem que ser ou o humor deprimido, né? Ou a perda de interesse pelas coisas. Né? Então, E na maior parte do dia, né? Não necessariamente Não, exatamente. 100% do tempo. Isso. E com uma duração Então, aquela pessoa uma duração mínima de 2 aquela semanas. pessoa que você observa que ela tá triste, né? O aspecto em relação à tristeza, né? Sem esperança, desesperançoso, né? Por vezes até com uma imagem mais chorosa, né? Isso aí você pode caracterizar como humor deprimido. Isso. Né? E a perda do interesse, né? Ela não precisa ser de todas as atividades, mas da maioria delas. E isso cursa muitas vezes com a alteração do prazer, né? Isso, Da hedonia, né? A anedonia. Ela não sente mais prazer em fazer as coisas, né? Ela faz eventualmente mecanicamente, né? E veja, olha, muitos de vocês ou de nós, etc., já passamos por situações semelhantes ao longo da vida, né? E o que leva até a ser uma situação que deve ser analisada com mais cuidado individualmente, né? Tem outras, né, dados que vão completar esse álbum aí da depressão, mas esses 2 pontos são essenciais, o humor deprimido e a perda do interesse, né? Muitas vezes acompanhada de anedonia, né? Isso. Perda do prazer de realizar as atividades. Exatamente. Esses são os... você tem que ter pelo menos um desses 2 aí, né? Além das outras alterações, né? E aí as outras alterações... A irritabilidade também, né? Você falou da criança, né? Isso. Principalmente criança e adolescente, uma irritabilidade terrível, né? Isso pode ser uma manifestação de alteração do humor também, né? Pode. Irritabilidade frequente, né? Principalmente criança e adolescente, né? Isso é o mais comum, né, da gente observar nos adolescentes e nas crianças, né? No idoso, em geral, a gente vê aquele idoso mais paradão mesmo, né? Então, assim, além da anedonia, né? Como você falou aí, a gente tem outros critérios. Então, assim, alterações do sono, alterações do apetite, né? Do sono pode ser tanto excesso de sono quanto insônia. Exatamente. E o apetite é a mesma coisa, ou ganho ou perda de peso, né? Mas não necessariamente. O cara vai comer o mundo e vai ganhar peso, porque também não vai estar fazendo muitas atividades, ou ele pode ter o apetite completamente cortado, né? Exatamente. Está tão apático que nem comer ele vai ter ali a iniciativa para comer, vamos dizer assim. Né? Então, assim, existe um mnemônico que eu gravo, né, que eu gravei, que é o CGCAPS, né, que, assim, resume basicamente o que a gente está falando. Então, o S, né, do CIG aí é S de sleep, I de interest, o G de guilty, de culpa, né? O E de energia, então CG, o C de concentration, né, concentração em fazer as atividades e tal, o A de appetite, né, de apetite,
o P de manifestações psicomotoras e o S de suicídio, né? Que não necessariamente o suicídio, mas a tendência suicida, os Ou pensamentos... pensamento recorrente de morte, né? Exatamente, pensamento recorrente de morte. Então, assim, o CIGECAPS, assim, resume basicamente os critérios do DSM-4, na verdade, né? Mas que a gente pode transportar tranquilamente para o DSM-5, né? Pensando aí na anedonia e associando aí os outros critérios, né? Na verdade, né, a gente cobriu praticamente todos os itens aí em relação aos critérios diagnósticos, né, manifestações. Isso. O que talvez uma mudança relevante da DSM-4 para a DSM-5 foi a situação do luto que você descreveu, né? Houve um processo até criticado, né, na DSM-5 que foi chamado de medicalização do luto, né? Porque meio que alguns profissionais concordaram e se tornou consensual um corte de 2 semanas. Isso. Quer dizer, o indivíduo teve uma perda recente, teve um falecimento na família, um pai, uma mãe, um filho, que ou seja, um irmão, né? Uma ruína financeira, por exemplo, foi uma coisa frequente. Recentemente, desastre natural, que ou seja, né? E o paciente vai apresentar muitos desses sintomas que nós descrevemos vinculados à depressão, né? Mas que, na verdade, eles estariam ligados à perda. E que esse paciente teria 2 semanas para se recuperar disso. Como se todas as pessoas tivessem ao mesmo tempo, passagem pelo rito de luto iguais, né? Olha, se foi 1 semana e 6 dias, tá valendo. Se foi 15, 14 dias, já não tá valendo mais. É verdade. Então, assim, as pessoas têm respostas diferentes a essa questão do luto, né? Isso gerou uma crítica e um debate em relação à medicalização do luto, quer dizer, se essas pessoas deveriam ser tratadas como depressão, utilizando um antidepressivo. Tem alguma coisa interessante para falar sobre isso? Ou me posicionei bem? Não, com certeza. Isso é uma discussão que vale sempre, né? E eu, como geriatra, eu tenho a tendência sempre a não medicar inicialmente, né? Porque meu paciente ele já é polimedicado, né? Então, a gente tende o geriatra ele tende a tirar remédio, não a colocar remédio. Então, assim, numa situação dessas, de perda, né, de algum baque que a pessoa, que o paciente toma, né, por essa perda e tal, o mais sensato é a gente esperar, né, e ver o quanto também esse baque afetou também a vida da pessoa, né? Tá um vendaval danado aqui. Eu tô numa área externa aqui, aí o vento está me castigando aqui. Então a gente tem que ver o quanto esse acontecimento aí afetou a vida da pessoa, né? Claro que assim, existe isso, esse corte de 2 semanas. Mas assim, cada pessoa é diferente, né? Então tem gente que se recupera com 2, 3 dias, tem gente que demora um pouco mais para se recuperar, né? Assim, hoje a gente dispõe de medicamentos seguros, né? O pilar do tratamento aí da depressão, o tratamento medicamentoso da depressão, hoje são os inibidores de recaptação da serotonina, né? A gente tem outros antidepressivos atípicos também, mais novos e tal, mas os mais utilizados são os inibidores da recaptação de serotonina. Então, assim, são medicamentos seguros, né? Até para portadores aí de doença cardiovascular, né? Que era a grande preocupação antes, né? Quando a gente tinha outras opções, né? De tricíclicos, inibidores da monoaminoxidase. Mas, assim, mesmo com os medicamentos seguros, né? O correto é a gente esperar, dar tempo ao tempo, né? Então, se a pessoa ali teve uma perda recente, né? E, sei lá, em 2 semanas não se recuperou, mas você vê que ela, nessas 2 semanas aí, melhorou, né? Já está tendo um pouco mais de iniciativa, enfim, sim, a gente sempre deve conversar sobre atitudes positivas, né, em relação à depressão. Então, assim, a grande atitude positiva é a atividade física, por exemplo. Né? A gente pede para o paciente fazer uma atividade física, obviamente uma atividade que seja prazerosa para o paciente
e que seja compatível com a situação dele, né? Então, o idoso, muitas das vezes, ele é limitado, não pode fazer muitas atividades e tal, mas, assim, uma caminhada, uma hidroginástica, um pilates, uma musculação, quando bem orientada, né, dá para fazer tranquilamente, né? Vai pela preferência também do paciente, né? Então, a minha tendência é de não medicar no primeiro momento. Agora, claro, se a pessoa tem, por exemplo, tendência suicida, pensamentos suicidas, aí é outro papo. Aí a gente vai falar do tratamento, né? Essa questão do luto, né? Só para encerrar essa questão do luto, que eu acho muito importante, né? Tem algumas informações específicas, né? Eu não sou psiquiatra, mas eu, como generalista, eu lidei com isso e lido com isso recorrentemente, né? A autoestima geralmente é mais preservada, né, no luto, né? É uma das características. E, por exemplo, se o indivíduo tiver pensamentos de morte, esses pensamentos de morte vão estar sempre vinculados àquela pessoa que gerou o luto, por exemplo. Né? O desejo de voltar a ver aquela pessoa ou se juntar àquela pessoa. Então, assim, dentro do próprio luto, só para exemplificar, tem algumas pequenas características, né, em relação à anamnese que te ajuda, às vezes, a diferenciar se é só luto ou se está evoluindo para uma depressão efetivamente, ou se você vai ter que medicalizar, né? Outro dado super importante é a avaliação de outros transtornos psiquiátricos, né? O paciente, às vezes, tem esquizofrenia, né? Tem transtornos esquizoafetivos. O paciente, às vezes, já teve hipomania ou mania franca, e aí ele vai ser bipolar, né? Demência ele também, não vai né, ser... na geriatria. Exatamente, né? Entra também os diagnósticos diferenciais, né? A demência que você citou, alterações tiroidianas, né? Isso. Hipotiroidismo, insuficiência adrenal, né? Que é uma entidade super negligenciada dentro da medicina, né? Insuficiência adrenal. Tem alguns diferenciais aí que vão envolver uma análise clínica mais aprofundada em relação àquele paciente. O próprio delírio, né, que a gente citou na outra vez. Isso. Assim, outros problemas também, né? Deficiência de vitamina B12, por exemplo, deficiência de folato, neuroinfecção. Neuroinfecção. Próprio HIV também, que não é tão incomum assim na população idosa, como muitos pensam, né? E relacionado a medicamentos, ao uso de medicamentos. Isso que eu ia falar, o Áureo leu minha cabeça. Muito comum. Leu meu pensamento. Muito comum. Eu ia te perguntar, eu ia falar, pô, a gente também não pode deixar de falar que tem depressão induzido por substância e até por medicamento, né? Um exemplo clássico aí é depressão induzida por cocaína, paciente adicto, né? Ou dependente químico. Isso. Cocaína, dependência química do álcool, alcoolismo, alcoolismo crônico. Sem dúvida. E, assim, alguns medicamentos, né, benzodiazepínicos, por exemplo, estão muito relacionados à depressão. Clonidina, né, que é um medicamento antipertensivo, que é dos melhores que existem até hoje, mas que também está muito relacionado à depressão. Né? Existiu um medicamento fabuloso para perda de peso, chamado Rimonabanto. O Rimonabanto, ele era um antagonista canabinoide. Isso. Então as pessoas têm aquela ideia de que o cara fuma maconha e tem lá o THC circulante, ele vai ter o que em relação ao apetite? Fome, a chamada larica. E aí os caras inventaram um antagonista canabinoide, quer dizer, um antilarica, para o cara não sentir fome. E era um medicamento fabuloso, cara. Aquilo ali gerava perda de peso, sensacional. Só tinha um porém, ele tinha uma contraindicação. Não utilize esse medicamento em pessoas com depressão. Por menor que seja, pelo risco de suicídio. E aí você acha que alguém avalia isso antes de dar o medicamento? Ninguém avalia isso.
e começou a ter um aumento de suicídio em usuários do Rimonabant. E aí o que houve com o medicamento? Retirado do mercado. Ele foi retirado do mercado porque ele era contraindicado em pessoas com alterações, transtorno do humor, e os médicos que prescreviam não avaliavam isso, ou não eram capacitados para avaliar, ou não, simplesmente não avaliavam. E a gente perdeu um excelente medicamento devido a essa situação. Eu lembro dele. Eu conheci o Rimonabant... 2009, por aí, 2008. Né, no congresso de cardiologia, né, Rimonabant, excelente e tal, perda de peso, né, uma resposta muito boa, mas assim, ele durou pouco, né, ficou pouco tempo aqui no Brasil, né, deve ter ficado... Por isso, medicamento que induzia suicídio, olha que coisa. Exatamente, aí pronto, aí é um prato cheio para o sensacionalismo também, né. E aí já era, nunca mais voltou. Eu esqueci do nome, do nome comercial dele. Você lembra do nome comercial? Esqueci do nome comercial. Era Rimonabant mesmo. Não, para mim tinha outro nome, mas era o Rimonabant, era outro nome. Enfim, a gente podia falar um pouquinho sobre os quadros depressivos mais graves, né? Essa questão da ideação suicida. Como que basicamente você consegue captar isso? No idoso, isso é comum, né? Queria saber, né, em relação especificamente ao idoso, porque a questão do suicídio, né, ela envolve, vamos dizer, o pensamento recorrente na morte, e depois envolve um planejamento, uma ideação suicida, e por último a coragem ou o ato, né, do suicídio. O indivíduo pode estar em qualquer etapa dessas três aí, né? Eu imagino que para o idoso, né, aí, ó, colocaram ali a Acomplia ou redução. Acomplia, isso mesmo, Léo. O Léo botou aí pra gente, salvou a gente. O Acomplia, eu lembro. Exatamente. E aí eu queria saber de você o seguinte, cara, como que eu não consigo pensar o idoso, às vezes quando é muito idoso, quando é mais fragilizado, até eu acho difícil para ele executar, né, um planejamento de suicídio. Como é que é isso? Então, assim, a depressão no idoso, ela é menos grave do que no adulto mais jovem, vamos dizer assim, né? Assim, a maioria das doenças, na verdade, né? Eu costumo dizer para os pacientes que quem tem doença grave não fica velho, né? Morre antes da doença dele, quando a doença é grave, né? E assim, isso é verdade na maior parte das doenças que a gente vê na clínica médica, né? Por exemplo, um paciente lúpico grave, né? Ele não chega na terceira idade, né? Um paciente com depressão major, né? Grave, infelizmente ele não chega também, não chega a ficar muito idoso, né? Não chega lá aos 80 anos de idade, né? Então, assim, no idoso, a depressão, em geral, ela raramente tem a ideação suicida, né? A depressão no idoso é uma depressão mais branda, mas óbvio que merece o tratamento, que altera a cognição, altera o dia a dia do paciente. Mas é uma depressão que está ligada lá ao envelhecimento, à degeneração cerebral, vamos dizer assim, né? Então, assim, depressão, existem várias teorias, né, fisiopatológicas aí para explicar. Mas, assim, as mais aceitas falam sobre a serotonina, né? Então, é uma diminuição da ação da serotonina em alguns locais chave do cérebro ligados ao humor, né? Então, no idoso, isso acontece pelo próprio envelhecimento neuronal mesmo, né? Você tem uma ação menor da serotonina porque ela é produzida em menor quantidade, né? E ela é degradada mais rapidamente, né? Então, o tratamento, que a gente vai falar daqui a pouco, envolve um mecanismo aí multifatorial, né? Medidas não farmacológicas para a gente aumentar a produção de serotonina, né? E aí tem alguns alimentos que fazem isso, a atividade física faz isso, a exposição ao sol faz isso, né? O prazer, de uma maneira geral, faz isso, a atividade sexual também faz isso,
né? E o tratamento farmacológico envolve um aumento da ação da serotonina na fenda sináptica, né? Então, o protótipo hoje do tratamento são os inibidores de recaptação da serotonina, né? A serotonina ela é jogada na fenda sináptica, age lá, né? E a gente tem a recaptação da serotonina para dentro da célula. E quando a gente inibe essa recaptação para dentro do neurônio, a gente deixa a serotonina agindo durante mais tempo na fenda sináptica. Está mais disponível, né? Mais disponível na fenda sináptica. Então, assim, é o principal tratamento hoje, né? Lá na parte de tratamento do nosso aplicativo MedCode, né? Eu elenquei algumas, até abri aqui, elenquei algumas situações que permeiam uma boa prática do tratamento da depressão, principalmente na escolha dos medicamentos, né? São coisas que eu levo para mim e acho extremamente útil. Vou falar algumas delas, aí o Áureo, se quiser, comenta, né? A primeira é que os antidepressivos geralmente produzem alguma melhora de 60% a 70% dos sintomas no primeiro mês. Então, assim, quando a gente estava falando lá de demência, né, de alteração de memória e etc., a gente falou, às vezes tem uma dúvida, né, no próprio idoso, se isso é demência, alteração de memória, ou é depressão. Eu falei, Áureo, às vezes você já submeteu aquele idoso a um tratamento empírico para avaliar, sendo depressão, a melhora no primeiro mês, 60% a 70% dos sintomas. Então eventualmente você faz teste terapêutico. Muitas vezes, com certeza. Quando a gente tem dúvida entre um distúrbio cognitivo, se é uma demência no início, se é uma depressão, a gente trata, né, e observa. Não tem nenhum exame que mostre isso, né? Existe aí alguns exames aí de PET scan, né, que podem te dar umas pistas diagnósticas, mas nenhum deles é patognomônico, né? Então, assim, a resposta terapêutica, sim, a gente faz isso muitas vezes na medicina, né? A gente trata, né, geralmente com medicamentos aí, obviamente, que tem um potencial pequeno de efeitos colaterais graves, né? Então, os antidepressivos hoje, né, inibidores da recaptação de serotonina, têm esse perfil. Então, a gente trata e observa, né? Se melhorar a cognição em um mês, obviamente, não é demência, né? Demência não melhora tão rápido assim, né? Na verdade, o tratamento da demência é para diminuir a piora, retardar a piora, né? Vou dar uma trinca de dicas agora, que não há grande diferença entre as classes de antidepressivos. Se tem histórico familiar ou história positiva ao uso de alguma classe previamente, essa deve ser tentada primeiro. E se não tem história de uso, dar preferência ao inibidor de recaptação de serotonina ou, como opção, os tricíclicos. Então, na verdade, os inibidores de recaptação de serotonina acabam sendo os mais usados, até pelo mecanismo, né, que o Áureo já explicou para a gente. Essa é boa, hein? Atenção aos efeitos colaterais e às subdoses. Que é muito comum. Subdose, então, é muito comum, né? A gente tem, assim, embora seja uma classe, né, dos inibidores de recaptação de serotonina, a gente tem medicamentos que, assim, que se comportam de maneira completamente diferente, né? Então, assim, aí é a prática mesmo, né? Então, a gente interação, né? Também, né? Interação, efeitos colaterais. Então, para isso, né? Para isso tem que ter o MedCode lá instalado no celular para você checar as interações medicamentosas. Isso, e tudo maceteado, né? Que a gente demorou anos e anos aí para aprender, a gente já colocou lá mastigadinho. Exatamente. Outra dica, depois de um mês, se não teve resposta favorável, ou não é depressão, ou você pode apostar numa troca de classe. Isso aí é uma coisa muito individual, né? Vai depender muito do que você tateou ali naquele primeiro mês. E que a manutenção, por pelo menos 6 meses, previne recaída. Também não é para o cara usar no primeiro mês, o paciente está bem e você suspende o tratamento. De jeito nenhum. Concorda? Concordo, né? Inclusive, a terapia mais longa, né? Ela é recorrentemente prescrita.
É. Você prescreve antidepressivo de maneira longa. Você vai avaliar a retirada, né, gradualmente e de acordo com a meia-vida do medicamento. Então, cada medicamento tem uma regrinha lá para você fazer a retirada para evitar a recaída. Isso. Assim, raramente a gente consegue suspender o tratamento com 6 meses, né, como diz o livro. Né? Eu raramente consigo. No mínimo, né? Pelo menos, né? 6 meses. Pois é. Pelo menos. Mas isso é muito raro, né? Assim, o meu tempo de tratamento mínimo na prática é em torno de 1 ano. Nem entre 6 meses e 1 ano, né? Antes de 6 meses, assim, nem pensar, né? Alguns casos isolados aí, mais de síndrome do pânico, aí a gente consegue suspender o antidepressivo. Mas depressão mesmo, 6 meses eu acho pouco, né? Na prática eu acho pouco. E lembrar, como eu falei, a retirada é gradual, né? Isso. Às vezes leva aí 2 semanas retirando, às vezes até um pouco mais. Exatamente. Dependendo. E assim, porque na verdade, assim, isso é um trabalho de muita conversa com o paciente. Embora a gente não seja psicoterapeuta, psiquiatra, a gente é médico, né? Então a gente tem que ter esse trabalho também com o paciente, né? Então a primeira coisa é tirar o preconceito, né, da cabeça do paciente, né? Porque o paciente, quando você passa um psicotrópico para ele tem muito preconceito, né? Depressão, tarja preta. Tarja preta. E assim, antidepressivo, então, quando você fala de depressão, então, assim, depressão é frescura, né? Depressão é falta de pancada, é falta de trabalho. Falta de trabalho. Então, assim, é muito preconceito que tem em relação a isso. Quando você encaminha, então, para o psiquiatra, né? Aí ferrou, né? Aí que o paciente me chamando de maluco. Tá me chamando de maluco, tô ficando maluco. E às vezes a gente tem que caminhar, né? Aqueles casos mais graves, com ideação suicida, por exemplo, não tem jeito. Ou aqueles casos refratários, né? Isso. Aí era a última dica. A última dica, que existe o tratamento de eletroconvulsoterapia. Exatamente. É um tratamento... Eletroconvulsoterapia, né? Aqueles que fica no imaginário dos filmes, né? Os tratamentos com choque, etc. Né? Eletroconvulsoterapia existe. É reservada a pacientes com depressão grave, com sintomas psicóticos, né? E refratário, totalmente refratário o uso dos antidepressivos, com ideação suicida ou eventualmente com uma tentativa frustrada de suicídio. Né? Isso não somos nós que vamos fazer. Esse paciente pode ser internado, deve ser internado. Né? Assim, e é um tratamento que eu particularmente gosto muito, já vi muito bom resultado com o tratamento, né? Então, assim, nesses casos especificamente. Nesses casos específicos, né? Eu já vi muito paciente catatônico sair da catatonia lá por causa da depressão com eletroconvulsoterapia. Tinha um médico lá, um professor nosso lá na 7ª enfermaria, né? Que era o Dr. Ricardo, né? Um neurologista e psiquiatra brilhante, né? Muito bom. E que ele fazia, né? Na época que eu comecei a fazer plantão lá no CTI lá do Gafré, né? Volta e meia ele fazia, né? alguns tratamentos, né? De eletroconvulsoterapia. Então, assim, fisiologicamente falando, a eletroconvulsoterapia você provoca uma convulsão, né? No paciente. Só que você provoca convulsão em áreas-chave do cérebro, né? Você coloca eletrodos em posições-chave, né? Na cabeça do paciente para você induzir convulsões em determinadas áreas do cérebro. Então, a convulsão, na verdade, o que acontece quando você induz uma convulsão? É uma descarga enorme de neurotransmissor na fenda sináptica, né? Você vai ter ali uma descarga grande, mas todos os neurotransmissores. Dopamina, acetilcolina, mas vai ter também a serotonina em grande quantidade, né? Então, assim, é uma coisa extrema, né, vamos dizer assim, porque não é nada agradável você ver um paciente convulsionando na tua frente, né? Tem que ser um tratamento, obviamente, num ambiente controlado, né, para o paciente não se machucar. É agressivo, né? É agressivo. Bem agressivo. É agressivo. Bem agressivo. Mas eu vou falar que a eficácia é muito grande também.
Então, para aqueles casos desesperadores... Casos indicados que a gente citou. Tem né? uma resposta muito boa, muito boa. E dentro dos medicamentos, né, a escolha, se você vai usar fluoxetina, se vai usar citalopram, se vai usar paroxetina, sertralina, venlafaxina, entre outros, mirtazapina, trazodona, Isso. até o tricíclico, amitriptilina, que o seja. Então, vai depender muito da sua experiência, vai depender do perfil de efeitos colaterais, de interações. Vamos falar rapidamente, então. Vou dar só algumas dicas aí em relação aos antidepressivos, né? Então, por exemplo, a fluoxetina. A fluoxetina tem uma eficácia muito boa e ela também é uma droga que inibe o apetite, né? Então, se você quer uma perda de peso, por exemplo, é uma droga boa. Para o idoso não é tão bom, né? Para o idoso, a fluoxetina dá muita insônia, né? Aí o idoso acaba levantando de noite, está mais relacionado a um aumento de quedas, então não é uma boa, né? A amitriptilina já é o contrário. A amitriptilina dá sonolência, mas é um ótimo remédio, por exemplo, para dor crônica, né? Então, para dor crônica é um ótimo medicamento, né? Apetite também influencia pouco. Influencia pouco. Paciente com AIDS avançada, a gente acabava usando muito, né? Eu, assim, para aumentar o apetite, eu prefiro a mirtazapina. Mirtazapina é um medicamento que geralmente eu prescrevo à noite, porque melhora o sono, né? E aumenta o apetite. Mirtazapina. Lembrando também que tem esse fator aqui, ó. Também tem, com fator certeza. De custo. Dinheiro. Assim, a gente só tem hoje, na farmácia popular, por exemplo, acho que o único inibidor de recaptação de serotonina, eu acho que é a fluoxetina, que foi o primeiro, né? Mais que isso não tem, não, né? A gente tem, por exemplo, a fluvoxamina, que é um antidepressivo que melhora, por exemplo, a incontinência urinária, né? A gente tem escitalopram e citalopram, que são medicamentos, para mim, os mais seguros aí, em relação à doença cardiovascular. Para ansiedade também ajuda bem, né? Ajudam muito para a ansiedade, tanto um quanto o outro, né? A sertralina também é outro que ajuda bastante na ansiedade, né? O que mais? A gente tem a venlafaxina, eu vejo boa resposta em quase todos os pacientes que acabam usando. Venlafaxina e desvenlafaxina também são medicamentos excelentes mesmo. A gente tem, por exemplo, a bupropiona, né? Que também inibe o apetite e não altera muito, por exemplo, a libido, né? Que a maioria dos antidepressivos altera a libido, né? Mesmo os inibidores de recaptação de serotonina. A gente tem a duloxetina, que é um medicamento muito usado, por exemplo, em fibromialgia, né? Em pacientes com dor crônica, né? Que tem muitas vezes está associado ao transtorno depressivo. Exatamente. A gente tem ansiedade e depressão relacionados aí à fibromialgia, né? Então, assim, tem vários efeitos colaterais, por exemplo, que são interessantes, né? Nesses medicamentos aí. Então, Áureo, acho que a gente falou muito bem do tema aí, passamos em todas as etapas, cumprimos a nossa missão. Com certeza. Sempre um prazer estar aqui discutindo esses temas com você. É isso aí, meu amigo. Né, hoje, a gente fazendo a live aí num dia diferente, né? Um friozinho. Friozinho, né? E, enfim, Papo Médico hoje, toda terça-noite, 19h30. Vamos anunciar logo aí o nosso webinar, no nosso próximo webinar. Fala aí. É verdade. Nós estamos montando aí para o dia 1º de junho o nosso webinar sobre resistência antibiótica. Nós vamos explicar aí os principais mecanismos de resistência, vamos falar um pouquinho sobre os problemas, né, as principais bactérias que representam problemas em relação à resistência antibiótica, principalmente as enterobactérias, né? As ESBL, o KPC, falar de Staphylo aureus, né? MRSA, Visa, VRSA, né? E vamos falar aí de alguns novos antibióticos e novas formas aí de combater essas infecções resistentes. Dia 1º de junho, marquem aí na agenda, mas a gente vai fazer uma divulgação mais pesada, mais ferrenha para vocês. É isso aí. Me despeço, Áureo. Deixo as últimas palavras com você.
Obrigado aí pela presença aí, meu amigo Guilherme. Sempre uma discussão muito boa aí sobre medicina, né? Sempre foi muito estudioso, né? Muito curioso em relação ao aprendizado médico, né? Agradecer a presença E de estou todos. aqui tirando um pouquinho aí do conhecimento do Áureo também para agregar aqui, ó, fazendo uma transfusão de sinapse. É o tubarão que não pode parar de nadar. Exatamente. E agradecer a presença de todos aí no nosso Papo MedCode, né? Hoje num horário diferente, mas eu lembro que o nosso Papo MedCode acontece toda terça-feira à noite, às 19h30. Né? O conteúdo aí da nossa live em áudio vai para o nosso podcast Papo MedCode e o vídeo todo vai para o nosso canal no YouTube. É só procurar por nós lá, né? MedCode lá no YouTube, e vocês podem conferir isso aí. Boa noite a todos, boa noite aí, meu amigo Guilherme, e até a próxima aí. Um abraço. Um abraço.